Janjo, Galípolo, BRB, ministros do STF, estão todos envolvidos até o pescoço com essa confusão do Banco Master. Eu tive que fazer uma edição extra hoje com as últimas notícias bombásticas do Banco Master, porque eu fiquei com medo que se deixasse para o nosso vídeo de amanhã, que a República nem existisse mais. Imagina só que Lula, ainda há poucos dias atrás, estava xingando numa entrega do Minha Casa Minha Vida quem defendia o Banco Master. Um cidadão que deu um desfalque de 40 bilhões nesse país. Então, companheiros, tem gente que defende. Porque também está cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara nesse país. E hoje, dia 27 de janeiro de 2026, a gente fica sabendo que o Janjo se encontrou com Daniel Worcaro na base do tapete vermelho lá no Planalto. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar em detalhes como se deu esse encontro. E como todos os esforços da mídia do regime agora é tirar o foco de Alexandre de Moraes e virar a bazuca para Dias Toffoli, vai saber por quê, não sei. A gente tem que fazer aqui o nosso papel de voltar os holofotes para Alexandre de Moraes. E teve um encontro com o presidente do BRB na casa, na mansão de Daniel Worcaro, onde supostamente ele teria ido uma das vezes assistir à eleição, a apuração da eleição dos Estados Unidos, que deu a presidência para Donald Trump, seu algoz no futuro. E a gente ficou sabendo também que Lewandowski, o ministro da Justiça, que acabou de sair, tem poucos dias do cargo, ele prestou assessoria através do escritório dos familiares dele ao Banco Master pela bagatela de 5,5 milhões de reais. Eu acho que Lewandowski deve ter ficado meio revoltado quando ele ficou sabendo do contrato de 129 milhões que o Banco Master fechou com Alexandre de Moraes, né? Não, com Alexandre de Moraes não. Com a esposa de Alexandre de Moraes. Aqui a gente não faz fake news. Mas voltando à quirelinha que o ministro Lewandowski recebeu do Banco Master, gente, Daniel Worcaro, você não tem vergonha na cara não, meu filho? Fica aí também que eu vou te contar tudo que agora o governo declarou que não fazia a menor ideia de que Lewandowski Lewandowski não. A família de Lewandowski tinha esse contrato com o pessoalzinho do Banco Master. Enfim, senhores, se a República não implodir agora, não implode nunca mais. O que eu sei é a turminha vermelha e a turminha do governo tá levando na cabeça a pergunta que não quer calar. Por que o sistema resolveu passar a perna no pessoalzinho revolucionário justo agora? Será que eles têm uma melhor possibilidade de eleições para bater de frente com a direita verdadeira? Já vai deixando aí nos comentários para mim. Eu pedi o seu like logo agora no início do vídeo, que é muito importante para o canal. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho. Se você já é de casa, passa o olho em tudo aí, porque o preço da liberdade é a eterna vigilância. E se você gosta do nosso trabalho, ajuda a levar a nossa voz mais longe. Pega nosso link, compartilha aí nos grupos de Telegram, Zap, lá nas suas redes sociais, porque isso dá uma mega ajuda aqui para o canal. Bora para a pauta. O Poder 360, cuja espinha dorsal é totalmente esquerdista, diz que Lula recebeu o Worcaro, dono do Master, sem registro na agenda, o que, numa república séria, digna, honesta, já seria o suficiente para colocar o governo em maus lençóis. Mas vamos à matéria. O encontro teria sido no Planalto no final de 2024, com a presença de ministros, de Gabriel Galípolo, que à época era só um indicado a assumir a presidência do Banco Central. Diz que a informação foi divulgada pelo Globo e confirmada pelo Poder 360. O encontro foi depois de uma audiência formal registrada na agenda do chefe de gabinete pessoal da presidência, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o tal do Marcola, um dos assessores mais próximos do presidente. A reunião de Marcola foi registrada em 27 de dezembro de 24, sem alterações posteriores. Consta como participante privado apenas Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, listado como representante de interesse próprio. Não há menção a outros convidados no registro oficial. E nós ficamos sabendo também ontem que o Mantega recebia R$1 milhão por mês de salário. E quem pediu essa boquinha lá no Banco Master parece que foi a turma do PT. Segundo a Apurou 360, o Mantega compareceu à audiência acompanhado de Worcaro. Ao fim da conversa prevista na agenda, os dois solicitaram uma reunião com o presidente. Lula, no final das contas, aceitou recebê-los. O encontro foi em seguida no gabinete presidencial. O petista estava acompanhado. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, chamou Gabriel Galípolo, então indicado à presidência do Banco Central, para também participar da conversa. A reunião não constou da agenda oficial da presidência, apesar de ter ocorrido dentro do Planalto, com a presença de ministros. Quem esteve reunido? Lula, Daniel Worcaro, Guido Mantega, Rui Costa, Alexandre Silveira, que é à época ministro de Minas e Energia, Gabriel Galípolo e Augusto Lima, o CEO do Banco Master.
Diz que durante a reunião, Vorcaro falou sobre a concentração do sistema bancário brasileiro e a atuação dos grandes bancos no mercado financeiro. Lula respondeu que o tema não era de competência direta do governo e cabia ao Banco Central. O presidente afirmou que assuntos dessa natureza deveriam ser tratados de forma técnica e isenta pela autoridade monetária. Aí eu fico com as vozes da minha cabeça berrando. Será que foi nesse momento que Lula virou para Vorcaro e falou assim, olha, esse assunto não é de competência do governo, mas se você arrumar uma boquinha para o Manteiga, talvez pode passar a ser. Mas são só vozes da minha cabeça, gente. Fantasia pura de uma velha com quase 60 anos fazendo análise política. E sobre Lewandowski, que a gente ficou sabendo, né, que fechou ali um contrato de 5,5 milhões e o escritório da sua família continuou a dar consultoria para Daniel Vorcaro, para o Banco Master, durante a sua permanência como ministro da Justiça, que por acaso é só o órgão que domina, que administra, que manda e desmanda na Polícia Federal, que por acaso sai fazendo aí essas buscas e apreensões, essas visitas de Uber Black, né? Lewandowski. Diz que fontes disseram que o contrato com o Master acelerou a saída de Lewandowski. Diz que integrantes do governo apontam esse como um dos motivos para o ex-ministro ter deixado a pasta. Olha só como a mídia gosta de enganar. Peraí, foi o contrato do Master que acelerou a saída do ministro ou a divulgação, a publicização da existência do contrato com o Master que acelerou a saída do ministro? O que você acha? Deixa nos comentários para mim, porque se o cara já estava com o contrato com o Master há 2 anos... Não foi o contrato que acelerou a saída, foi a divulgação do contrato, certo? A CNN apurou que o escritório em que Lewandowski atuava seguiu os trabalhos sob comando da mulher e do filho, Yara e Henrique, respectivamente, e manteve a relação contratual com o Master após a posse do ex-ministro ao Ministério da Justiça. Integrante do STF por 17 anos, Lewandowski deixou o STF e correu para o Ministério da Justiça. Ou seja, gente, a gente já pode chamar de putaria franciscana? Tira as crianças da sala, porque não dá para se referir a isso com mais pudor do que putaria franciscana. Olha, sinceramente, tá? E Alexandre de Moraes, além de todas as ilegalidades cometidas de acordo com vários especialistas no assunto, ele parece que tinha uma relação um pouquinho pessoal com o Vorcaro. Por que a mídia chegou a esse consenso? Quem está falando sobre isso não sou eu, é o Metrópolis. Segura aí que eu vou trocar e-mails com vocês que tem muito mais detalhe a respeito dessa história. Ó, o encontro de Moraes com o presidente do BRB, aquele banco lá de Brasília, que tem o Ibanez envolvido nisso, que ia comprar o Banco Master, aconteceu na mansão de Vorcaro. Testemunhas afirmam que Alexandre de Moraes frequentava a casa de Daniel Vorcaro em meio a articulações políticas e a crise do Banco Master. Como que pode a mídia falar que o ministro do STF estava na casa de um dono de banco que já tinha muita confusão acontecendo, que provavelmente seria comprado por um banco público e que ele estava na mansão do dono desse banco que seria comprado por um banco público, fazendo articulação política? E eles não colocam assim uma tarja vermelha dizendo é proibido o STF. É isso. Diz que o ministro esteve por lá ao menos 2 vezes, tá? Foi na casa do banqueiro que Alexandre de Moraes conheceu o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O encontro ocorreu em um fim de semana do primeiro semestre de 2025, que Vorcaro pediu que Paulo Henrique fosse até sua casa, porque o homem, o ovo que tudo vê, estava lá. 4 pessoas presenciaram a cena relatada. A coluna Moraes estava acompanhado de um assessor. Aquele fim de semana com Paulo Henrique não foi a única vez que Alexandre esteve na casa de Vorcaro. O ministro do STF acompanhou na mansão do banqueiro o resultado da eleição norte-americana, que em 6 de novembro de 2024 elegeu Donald Trump para o 2º mandato. Uau! Não tem nenhum inocente nessa história. Ciente de que não tem nenhum inocente nessa história e vendo o STF, a credibilidade do STF, será que tinha ainda desde a barra ao abaixo, Fachin diz que os ministros estão sendo perseguidos por seu ofício. Ele falou isso durante o discurso na posse de brasileiro em Corte de Direitos Humanos na Costa Rica. O presidente do STF relembrou o 8 de janeiro de 23 e pediu que ato não seja jamais esquecido. Claro, né? Eu tô aqui com a bunda de fora. Meus ministros lá, meu pessoalzinho lá, tá tudo com a bunda de fora. O que eu vou falar? Eu vou lembrar o 8 de janeiro, porque afinal de contas nós salvamos a democracia. Apesar de falar isso, Fachin também deu uma declaração maravilhosa dizendo que se o STF não se autolimitar, sim, haverá intervenção externa. Porque parece que o governo quer dar um pé na bunda de Dias Toffoli. E eu, como sempre, torço pela briga. A matéria do Metrópole diz que a STF quer que Toffoli mande o caso Master para a primeira instância. Eu duvido muito, porque tem muita gente envolvida. Por exemplo, só de falar em Lewandowski, o cara, até então, durante o acontecimento,
era ministro, então tem que ficar no STF. O Vorkam, em seu depoimento, falou de Ibanez, que é o atual governador de Brasília, então só isso justificaria permanecer no STF. E óbvio que vai ficar na mão de Dias Toffoli, a não ser que ele mande, faça outra dobradinha com o ovo que tudo vê. Outra sugestão dada a Toffoli para reduzir a pressão sobre o STF no Banco Master, gente, não vai reduzir. Segundo apurou a coluna do Metrópolis, seria ele tirar uma licença médica. O ministro, contudo, também resiste a essa opção. Ele não vai deixar ninguém além do Alexandre de Moraes tocar nessa coisa do Banco Master. Sabe por quê? É melhor ele sofrer a pressão de estar tentando fazer alguma coisa fora do que determina a lei e a Constituição Federal, lá no STF, do que ter que ver os segredos nada ortodoxos de várias personalidades envolvidas no caso, estampados na mídia mainstream. O que é um susto e tanto, né? Porque a mídia mainstream está metendo o pau no governo Lula. Será que finalmente a mídia do regime viu que vai sobrar muito para ela e não vai sobrar dinheiro para eles mamarem na tetinha do governo? Se a nossa vida econômica for literalmente água abaixo, como foi em Cuba e na Venezuela? Deixa nos comentários para mim. Olha, teve confusão também nos depoimentos, teve advogado reclamando que não teve acesso às provas, mas todos esses detalhes eu trato com vocês no nosso vídeo de amanhã, às 6h45 da matina. Espero você, viu? Pode deixar seu like, compartilha aí a valer. Vamos para os comentários. Beijo no coração. Fui. Eu vou em paz, porque aqui não tem um centavo do Banco Master. Lembra quando eu falei para vocês que o Banco Central não era aquele morango todo que a mídia estava fazendo, querendo que todo mundo acreditasse?